Meus queridos, vamos resolver algumas questões, exercícios, ou em prática, o que nós vimos de dimensionamento de lajes. Tem bastante questão, sugiro que fiquem de olho. A questão diz o seguinte: considere a planta de armação da laje de concreto armado representada na figura abaixo. A laje foi armada com barra de aço de 6,3 milímetros. Se a massa linear da barra for de 250 gramas, né, 0,25 kg por metro, então o consumo de aço é, veja, consumo de aço para essa laje. Tem a planta de armação somente com armadura positiva. Veja, nós temos aqui a N1, posição N1, 20 barras de 6,3, espaçadas a cada 20, comprimento 624. Então nós temos 20 barras de 624 centímetros. Certo? Isso da minha posição N1. Ora, N2 me dá, tá aqui fora aqui o detalhamento, 30 barras de 6,3. Então são tudo de 6,3, né, com espaçamento a cada 20, comprimento 424. Então 30 vezes 424 centímetros, vou achar o comprimento. 124,8, 127,2. Somo nas duas direções da armadura, comprimento total 252 metros. Ora, se eu tenho 252 metros de barra 6,3, cujo peso é 0,25 kg por metro, tenho 63 kg de consumo total de armadura. Veja, considere a vista superior da laje de concreto armado, da figura abaixo. Na laje de concreto armado apoiada em vigas, notou-se a abertura de fissuras nos 4 cantos, a qual denota a patologia de insuficiência de armadura para resistir ao que nós vimos na aula teórica, momentos volvente. Posso, neste caso aqui, face superior, ou dotar os cantos de reforço para a armadura nesse sentido, ou malhas dessa forma para cuidar aí dos nossos cantos, dos nossos problemas de momento volvente. Maravilha! Uma questão interessante: analise a figura a seguir e assinale a alternativa que indica a forma correta para a realização da retirada de escora da laje em balanço. Gente, laje em balanço. Consigo ver que eu tenho um pilar e essa laje aqui em balanço. O que eu posso representar? Uma laje representada dessa forma, com um carregamento, vou pressupor aqui um carregamento distribuído de dimensionamento. Ora, ela estava toda escorada. Qual é a ordem de retirada? Para eu manter sempre uma condição de engaste e balanço, primeiro eu tiro essa, fica engaste e balanço. Tiro essa, fica engaste e balanço. Tiro essa, engaste e balanço. Tiro essa, engaste e balanço. Se eu tiro colunas centrais, eu vou ter problema do tipo engaste e aqui apoio. Teria um engaste e apoio, seria uma barra mais ou menos dessa forma. Teria não só momento negativo, como trechos de momento positivo. Nós teríamos algo nesse sentido assim, né? Momentos positivos e negativos, o que a gente não quer. Tem que manter respeito à estrutura original. Por isso, primeiramente, inicia essa retirada das escoras de fora para dentro, em 1/3 das escoras. Após certo tempo, continua a retirada da escora, sempre de fora para dentro. Essa é a alternativa mais correta. Vamos ver, as escoras são retiradas do meio para as extremidades? Não, não posso, senão eu vou estar causando trechos aqui de momento positivo. Primeiramente, inicia a retirada da escora de fora e também as primeiras escoras de dentro, até restar as escoras do meio. Não, não posso deixar escoras no meio. Escoras são retiradas de dentro para fora? Não. Se eu estou fazendo uma viga biapoiada, no final eu vou ter engaste e um apoio aqui na ponta. Por último, escoras são retiradas de forma aleatória, obviamente que não, gabarito letra D. A BNT estabelece disposições construtivas para laje de concreto armado. Com relação a essas disposições, assinale afirmativas a seguir. Laje de cobertura não em balanço, então está na cobertura, não em balanço. É o caso mais simples. Deve possuir uma espessura mínima de 7 centímetros e não 5. Laje de piso, opa, é suave, uma laje de piso
não em balanço. Maravilha. Deve possuir uma espessura mínima de 8 centímetros. Ok. A espessura mínima da nervura de lajes. Tem aqui a nervura. Essa nervura, no mínimo, 5 centímetros. Corretíssimo. Por isso, gabarito, letra D, 2 e 3. Sesgran Rio. Um engenheiro está conferindo um cálculo estrutural em conformidade com a NBR 6118. Ao verificar algumas lajes maciças em balanço. Opa! Laje maciça, posso ter 7 centímetros, se for uma laje maciça, não em balanço e de cobertura. 8 centímetros, se for uma laje maciça, de piso, não em balanço. 10 centímetros, se for uma laje em balanço, ou se for uma laje que recebe veículos com mais de 30 kN. Então, uma laje em balanço, pelo menos 10 centímetros. Lembrando que uma laje em balanço precisa ter as cargas majoradas por um coeficiente de cálculo γ-N. Isso é outra história. Aquele quer saber dimensão mínima. Lajes maciças em balanço observou que as mesmas apresentavam a seguinte espessura. Segundo a referida norma, encontram-se abaixo dos limites mínimos, que devem ser respeitados as lajes, 9, 6, L3 e L5. Não posso ter lajes com menos de 10, posso ter lajes de no mínimo 10. Gabarito letra B. Sobre o detalhamento de armadura de lajes em concreto armado, de acordo com a 6118, assinale a alternativa correta. A armadura deve ser detalhada de forma que o seu posicionamento durante a concretagem seja garantido. Óbvio, preciso garantir o posicionamento, amarração, espaçadores e tudo mais. Junto à abertura, as bordas livres e faces das lajes maciças devem ser adequadamente protegidas por armaduras transversais e longitudinais. Ou seja, tem que ter uma armadura para aberturas, uma armadura especial para proteger aquele ambiente. Correto. O máximo diâmetro de qualquer barra de armadura de flexão em lajes é igual a 1/8 da espessura, 1/8 da espessura da laje, de H. Correto, H sobre 8 é o diâmetro máximo da armadura de flexão. O espaçamento máximo das barras da armadura secundária de flexão devem ser de 33. Exato, da armadura principal é 2H ou 20. Da secundária, posso ter 33 centímetros. Por isso, todas corretas. Gabarito letra D. Está aqui a armadura de flexão, H sobre 8. Armadura secundária, espaçamento de 33 centímetros. As espessuras de lajes maciças de concreto variam de acordo com fatores, como, exemplo, o tipo de laje, a carga sobre a laje e a forma de apoio dessas lajes. A respeito das espessuras de lajes maciças de concreto, é correto afirmar que lajes em balanço devem obrigatoriamente ter espessura mínima de 12, laje em balanço, espessura mínima de 10, claro, com o coeficiente ali γ-N. Laje de cogumelo, fora do capitel, deve ter espessuras de no máximo 25. Ela não fala de máximo, ela fala de mínimo. Para laje de cogumelo, fora do capitel, 14 centímetros. No caso de lajes que suportam veículos, a espessura mínima permitida, independentemente da carga, é de 12 centímetros. 12 é para veículos acima de 30 kN. Eu posso ter 10 centímetros para veículos de até 30 kN. Então, não são todos os casos. Falso. A espessura mínima permitida de uma laje é 6? Não. As lajes variam de 7 a 12 lajes maciças sobre vigas e de 7 a 16, se nós formos pensar da norma. Por isso, não. Laje de cobertura, sem balanço, espessura mínima de 7. Este é o nosso gabarito. Lembrando aqui da nossa tabelinha. Vai de 7 a 16. Caso mais crítico, lajes lisas, apoiadas simplesmente sobre pilares sem vigas. Caso mais simples, laje de cobertura sem balanço. Maravilha? Gabarito letra E. Seguimos. No projeto de lajes maciças de concreto armado, a espessura mínima em centímetros a ser respeitada em lajes que suportam veículos com peso total menor ou igual. Opa, cai no casinho da laje em balanço. Laje em balanço e laje maciça para veículo de até 30, gabarito letra D.
De acordo com a BNT, a espessura mínima de lajes maciças que suportam veículos com peso total menor ou igual a 30. E a espessura de lajes maciças que suportam veículos com peso maior ou igual a 30 são, respectivamente, 10 e 12. Já vimos isso e é queridinha da banca. Questões sobre espessura, toda banca adora espessura mínima de laje. Agora vamos um pouco além. O engenheiro estava realizando o dimensionamento de uma laje maciça em balanço. Laje maciça em balanço, pelo menos 10 centímetros de espessura. Sabendo-se que essa laje era retangular de 12 por 4,5, de acordo com a NBR 6118, o volume mínimo. Ora, volume mínimo, se a laje tem 12 por 4,5 e a sua espessura mínima tem que ser 10 centímetros, multiplico 5,4 metro cúbico. Um engenheiro deseja projetar uma laje maciça de concreto armado com 10 centímetros de espessura, que será construída utilizando concreto com a resistência de 25 MPa. Considerando que a laje será armada em duas direções, a armadura positiva mínima, lembre que a armadura positiva mínima, o ρS, tem que ser maior ou igual ao ρ mínimo para a armadura negativa, que é de 0,15%. Só que para a armadura negativa e para a armadura positiva em uma direção. A armadura positiva em duas direções, eu posso colocar aqui um 0,67. Ou seja, ρS tem que ser maior ou igual a 0,67 vezes o ρ mínimo 0,67 de 0,15. Sabendo que essa é a taxa geométrica de armadura, ou seja, a taxa de armadura ou a armadura dividida pela área de concreto. Se eu considerar uma faixa de 100 centímetros, um BW, 100 centímetros, como se fosse uma faixa de 1 metro, a S, passo para cá multiplicando, 0,7, 0,15, 100 de espessura de 1 metro, 10. Então eu tenho uma S de 1 centímetro quadrado por metro, porque eu estou falando de uma laje com uma faixa de 1 metro. Gabarito, então, letra B. Essa questão puxou bem, porque a maioria das pessoas usaria 0,15%, não lembraria que a laje positiva em duas direções poderia utilizar esse fator de armadura mínima pode ser diminuído um pouco para 2/3 ali do valor mínimo absoluto de 0,15. Seguindo, uma laje de concreto armado, sendo armada em uma só direção, necessita de 2,45 centímetros quadrados por metro para a armadura principal positiva. Para essa armadura, na planta de armação da laje, deverá ser especificado o uso de ferro D. Aí não tem jeito. Como é que eu determino o espaçamento de lajes de modo a respeitar 2,45 centímetros quadrados por cada metro de laje? Preciso calcular. Como é que eu calculo isso? Bom, vou adotar para a barra de 8. Qual o espaçamento que eu tenho que ter? A barra de 8, a área da barra de 8, π sobre 4, diâmetro ao quadrado. Π sobre 4 vezes 0,8 ao quadrado, isso para ter em centímetros. Ou seja, 0,503 centímetros por metro quadrado. 2,45 dividido por 0,503, eu preciso de aproximadamente 5 barras por metro. Se eu preciso de 5 barras por metro, 1 metro, 100 centímetros dividido por 5 barras, dá 20. Então, na barra de 8 milímetros, eu precisaria de uma barra de 8 milímetros a cada 20 centímetros para respeitar o dimensionamento correto. Mas eu posso usar barra de 6,3, posso usar barra de 5, só que o espaçamento vai mudar. Veja, se eu uso barra de 6, a área está aqui, a área é menor. Dividindo 2,45, que é o que eu preciso, por 0,312, eu preciso de 8 barras por metro. Se 1 metro tem 6 centímetros, 100 dividido por 8, 12,5. Então, barra de 6, aqui na verdade eu coloquei 6, mas é barra de 6,3, né? Então, barra de 6,3 milímetros a cada 12,5 centímetros. A de 8 é a cada 20. Eu estou espaçando demais, tem que ser um espaçamento menor do que 25. A de 6, 12,5. Estou espaçando demais, não estou atingindo a armadura mínima. Então, tem que ser de 5. Vamos ver. Armadura de 5, área de 0,196. Dividindo, eu preciso de 12,5 barras, mais ou menos, a cada metro. Então, 100 centímetros dividido por 12,5 barras, dá 8 centímetros de espaçamento. Então, para manter essa taxa de armadura, eu preciso de uma barra de 5 a cada 8 centímetros. É a única opção
correta. Lembrando que esse dimensionamento ele pode ser feito com barra de 5, com barra de 6,3, com barra de 8, desde que eu espace corretamente. Perceba que se eu tivesse uma barra de 8 milímetros, eu estaria espaçamento principal de 20 centímetros, que é o meu espaçamento ali máximo, né? Imagina se eu tivesse dimensionado para 8 milímetros e me desse um espaçamento de a cada 25. Embora, por questões de dimensionamento, eu pudesse espaçar até cada 25, a norma me fala que eu tenho que espaçar no máximo de 20, a armadura principal. Então eu teria que colocar barra de 8 a cada 20. Ou tentar diminuir a barra para uma barra de 6,3 e aí, para manter aquele mesmo dimensionamento, utilizar o espaçamento de 12,5, que está dentro dos 20 centímetros para a armadura principal estabelecidos pela norma. Maravilha? Seguindo, considerando que no acompanhamento de obras o conhecimento das estruturas de concreto é fundamental para que o projeto seja executado de acordo com as especificações técnicas, julgue o item que se segue. O cálculo de lajes contínuas deve ser efetuado como lajes isoladas por decomposição virtual, em que se considera engastada entre si lajes em que haja continuidade sobre um bordo comum. Nos bordos onde não houver continuidade, considera-se apoio simples. Correto. Onde tem apoio e há continuidade de laje, a gente considera borda engastada. Onde só tem apoio de viga, consideramos apoio simples. Essa viga, então, esse trecho da laje, seria engastado e apoiado. Maravilha! Olha essa questão. A laje de concreto armado apresentada na figura a seguir está apoiada nas vigas V1, V2 e V3. Possui um bordo livre. Está aqui apoio, apoio, apoio. O carregamento atuante nessa laje é uniformemente distribuído, 7 kN por metro quadrado. É correto afirmar que as reações dessa laje nas vigas V1 e V2 são respectivamente, lembre-se pessoal, método para calcular esforço de laje sobre viga, teoria das charneiras plásticas. Bordos iguais, apoios iguais, então aqui eu tenho apoio e apoio, reta de 45. Apoio e apoio, reta de 45. Apoio e vão livre, opa, 90 graus. Apoio e vão livre, 90 graus. Então aqui eu tenho algo nesse sentido, onde essa área vai para essa viga, essa área vai para essa viga, essa área vai para essa viga. Ninguém vem para o bordo livre. Claramente que bordo livre não recebe carga. Então, essa é a estrutura. Agora é só calcular. Se aqui tenho 2 metros e aqui é 45 graus, aqui 45 graus, se eu tenho 2 metros aqui, eu tenho 2 metros aqui. Se eu tenho 2 metros aqui, tenho 2 metros aqui. Faltou 1 metro no meio. Então eu calculo trapézio e triângulos. Para a laje 1, a viga 1 é esse trapézio. A área de influência para a viga 1 vezes a carga da laje, dividido pelo comprimento da própria viga. Por quê? Afinal de contas, a área de influência vezes carregamento é todo o peso que vai nessa viga, mas ele é considerado distribuído na viga. Então eu divido pelo comprimento da viga. Área do trapézio, base menor mais base maior, 1 mais 5, dividido por 2, vezes a altura de 2 também. Vezes o carregamento, 7 kN por metro quadrado, dividido pelo comprimento da viga, 5. Assim eu calculo 8,4. Para a laje 2 é um triângulo, então a área de influência é base vezes altura, 2 vezes 2, dividido por 2, vezes 7 kN, que é o carregamento por metro quadrado, dividido pelo comprimento dessa viga, que é 2 metros. Tenho 7 metros, ou desculpa, 7 kN por metro, portanto, gabarito letra A. Você pode nunca ter visto isso, mas é uma forma fácil e, claro, aproximada, uma aproximação permitida pela norma para resolver esse tipo de questão. Vamos, então, para um próximo bloco de questões um pouco mais avançadas para lajes.